Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia, Mara. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Tata. Aí sim, hein? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Socorro. Bora. Bom dia, Lete. Amorim. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Elisandro. Bom dia, Aurivânia. Bom dia, Akiele. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, da Gomes. Vou falar um pouco mais baixo hoje. Eu tô numa casa aqui que tem bastante pessoas, tá? Então, dá uma controlada na voz. Mas vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Só me confirma se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Bom dia, Gabriel, Gavião. Bom dia, Aline. Sim. Show. Que bom. Então tá bom. Então vamos lá. Aumenta o volume um pouco. Estamos ouvindo bem? Aumenta o volume aí. Como eu vou falar um pouco mais baixo, então tem que aumentar o volume do celular ou do fone, tá bom? Bom dia, Mireia. Bom dia, Milda. Show. Tá. Marca o arroba aí da galera. Ó, a Rose já tá on. Acho que a Rose e o padre vão entrar hoje também, tá? Top. Top, Mi. Marca o arroba aqui dos seus amigos. Chama pro café. Escreve na frente, vem pro café com Jesus. Vem fazer a Lectio Divina comigo, né? Então, primeira coisa que eu quero pedir para vocês é marcar o arroba aí dos seus amigos, chamando para participar desse momento conosco. É o momento para a gente iniciar o dia já com a poderosa palavra de Deus, já nos direcionando, nos guiando naquilo que o Senhor ele tem para cada um de nós. Que a palavra de Deus ela nos guie, né? Ela nos direcione à vontade dele. Tá com atraso? Tá com atraso para mais alguém? Que para mim o sinal tá normal. Que para mim tá tudo ok. Isso, vai marcando o arroba e sobe esse coraçãozinho aqui. Vai marcando o arroba dos seus amigos aqui do Instagram e vai subindo esse coraçãozinho aí pra gente notificar mais pessoas aqui do Instagram da Colo de Deus. Então, nós precisamos da sua ajuda, tá bom? Enquanto isso, você já pode pegar sua Bíblia e abrir em Romanos, capítulo 6, versículos de 19 a 23. Já vou chamar aqui os convidados. Enquanto isso, você vai marcando a arroba aqui e vai subindo este coração, tá bom? Show. Bom dia, Mônica. Bom dia, Núbia. Olá, bom dia. Bom dia, Rose. Tudo bem? Graças a Deus. E você? Tá tudo bem? Vocês todos? Tudo bem. Tudo certo. Bom dia, Stephanie. Ah, Mônica, saudades, né? Que bom que você pode entrar aqui conosco nesta manhã. O padre falou que ia entrar, mas ainda ele não apareceu aqui. Giovana, bom dia.
Ô, Mireia, por enquanto eu vejo aqui o que está escrito, depois não vejo mais. Oi, filho, bom dia a todos. Hum, Bom, vamos iniciar. Qualquer coisa, se o padre chegar ali, entra no meio, tá bom? Então vamos lá, nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos exatamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nesta manhã nós queremos nos entregar inteiramente a Ti. Nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua presença e da Tua palavra, porque nós queremos ser direcionados pela Tua voz. Nós, Espírito Santo de Deus, nós desejamos a Tua presença, a Tua palavra, Teu direcionamento, nós desejamos ouvir e obedecer a Tua voz. Diante de tantas tribulações, de tantas vozes contrárias, de tantas informações, nós queremos nos silenciar nesse dia, nessa quinta-feira, que a igreja nos apresenta como quinta-feira de adoração, que nós possamos adorá-lo, silenciar e ouvir o que o Senhor ele tem para nos direcionar nesse dia, em todos os nossos afazeres, tudo aquilo que já está escrito no plano dele, que nós possamos aceitar, que nós possamos entrar na vontade dele, do jeito dele e não do nosso jeito. E tudo isso nós queremos nos consagrar à Santíssima Virgem Maria, pedindo proteção, pedindo segurança, para que ela nos livre de todas as ciladas, de todas as propostas indecentes, erradas a nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Bendita vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo de 19 a 23. Romanos 9. Romanos 6. Romanos 6, 19, perdão. Romanos 6, 19. Romanos 6, 19 a 23. Então eu vou ler aqui a primeira leitura, daí a Rosi lê o Salmo. Aí se o padre entrar ali, faz a proclamação do Evangelho. Então Romanos 6, 19 diz assim: devido à fraqueza da vossa carne, falo de maneira bem humana. Com efeito, se oferecestes vossos membros como escravos à impureza e à iniquidade para a iniquidade, oferecei-os agora como escravos à justiça, para a santificação. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Que fruto colheis outrora? Coisas das quais agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, colheis o vosso fruto para a santificação, tendo como fim a vida eterna. Com efeito, o salário do pecado é a morte,
mas o dom de Deus é a vida eterna no Cristo Jesus, o nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Graças Deus. a Deus. Enquanto eu meditava aqui essa leitura, eu ficava me perguntando e trazendo essa pergunta aqui para todos nós. Nós que estamos aqui, né, vamos dizer assim, num grupo de oração diária, né, com a poderosa palavra de Deus. Todos os dias nós estamos buscando estar perto de Deus. Só que uma das grandes problemáticas, dificuldades de nós entrarmos na presença de Deus de fato, né, não só estar, mas entrar, é a nossa falta de decisão, né, a nossa falta de decisão e escolha pelas coisas, né, do reino que o Senhor ele tem nos peraí, meu Deus, deu uma espirrada aqui, que ele tem nos direcionado, né? Porque a palavra de Deus está falando da justiça e do pecado, né? Só que infelizmente a gente, o ser humano tem se acostumado com o pecado, né? O ser humano ele tem encontrado prazer no pecado, claro, porque o pecado traz prazer e ele tem se acostumado com isso e muitas das vezes ele tem permanecido nisso e por causa disso não consegue avançar, não consegue crescer, não consegue entrar numa dimensão espiritual, uma vida de oração, né, uma intimidade com Deus por causa do pecado, porque ainda não desvinculou do pecado, porque ainda não se decidiu em romper com o pecado, né? Porque o pecado é a ausência de Deus. O pecado te afasta de Deus. Por mais que você queira ir até Deus, o pecado te afasta. O pecado, quando ele entra e se instala, ele só vai te levando cada vez mais pro buraco. O buraco vai ter o que lá dentro do buraco? Depressão. Né? O buraco, depressão. É uma depressão, é um vale, né? É um fundo do poço. E ele só vai te aprisionando, né? Ele só vai te levando mais para baixo. E Paulo, ele está trazendo essa palavra para gente, esse alerta, eu diria que é um alerta de Paulo para os dias de hoje, que os dias são maus, né? É claro, é nítido enxergarmos que os dias são maus. Então a gente não tem muito tempo para viver aquilo que o Senhor traçou e planejou para cada um de nós. A hora é agora, né? Então não dá mais para perder tempo, a gente precisa se decidir. E decisão é cisão, né? Tem um cisão, decisão. Esse cisão é de divisão. Divisão do quê? Do afastamento do pecado para a justiça. É uma decisão. Se a gente não tomar uma decisão, nada vai acontecer na nossa vida. Não vai acontecer. Você pode participar aqui todo dia do café, rezar todos os terços. Você pode ir na missa, você pode ir em retiro, evento, acampamento, enfim. Se você, pessoalmente, não se decidir pela justiça, pela verdade, pela pureza, pela equidade e não iniquidade, né? Se você não se decidir em guardar a si, né? Paulo está falando aqui, né, da impureza, da escravidão. O pecado nos escraviza, nos acorrenta. Se a gente não se libertar hoje, pode ser tarde. Por isso que eu tenho insistido, eu não, né? A liturgia tem nos trago muito sobre o pecado e a justiça. E eu tenho falado, gente,
vive em estado de graça, busca estado de graça, busca confissão, busca estar confessado, porque a gente não sabe a hora, quando, o lugar que ele vai voltar. Jesus está voltando de forma gloriosa para buscar a noiva. Então não temos mais tempo para perder. Precisamos decidir pela santidade, pela justiça, pela verdade, pela pureza. Porque a palavra é clara. O salário, a recompensa, o benefício, entre aspas, do pecado é a morte. Né? A consequência de uma vida no pecado é a morte. E a igreja não condena, não está condenando, nunca condenou o pecador, a pessoa, mas ela condena o pecado. Mas se você insiste no pecado, você mesmo está se condenando. Você mesmo está levando a sua alma, a sua vida para o lugar que você escolheu e decidiu. Né? Porque está faltando o quê? Inteligência, sabedoria para pensar, para raciocinar. Né? Eu tenho um grande problema com pessoas que falam, eu não consigo. Isso já remete uma característica do pecado, né? Do inimigo de Deus. Se Deus fala na palavra de Deus que ele não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que te escolhi. Não fostes vós que se capacitastes, fui eu que te capacitei. É o Senhor que nos capacita. O Senhor capacitou todos os profetas, todos os discípulos. Nenhum dos discípulos estava pronto. Ninguém era letrado, ninguém tinha faculdade. Ele só perguntou, você quer me seguir? Você quer renunciar às coisas do mundo? A sua vida velha para me seguir? É um convite, é uma proposta. Sim, Senhor, eu quero. Vem e segue-me. Larga tudo e vem. Larga tudo, larga o pecado, larga a vida velha, larga a vida errada. Se você não estiver disposto a largar a vida velha, nada vai acontecer de novo na sua vida. Não é verdade, Rose? É verdade. E é importante, né? São Paulo, como sempre, eu sou fã desse homem. E quando ele fala no versículo 20, quando éreis escravos do pecado, estáveis livres à relação da justiça. O que ele quer dizer aqui? Que houve um tempo em que nós cometíamos os nossos erros sem saber qual era a consequência disso. As pessoas que não conhecem a salvação de Jesus, que não conhecem a vida nova que elas podem ter em Cristo, elas estão, de certa forma, livres da justiça divina entre céu e inferno, porque elas não têm essa consciência de céu e inferno, embora elas sofram as consequências de seus atos, né? Porque certo e errado todo mundo aprende, o que é certo e o que é errado. Mas às vezes nós não temos a dimensão eterna do certo e do errado, que é o pecado e a graça. Então a gente precisa ter bem claro isso na nossa mente. Hoje nós somos libertados, né? Ele diz aqui, hoje, depois de libertados, somos servos de Deus, para que nós produzamos frutos para a nossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Então nós precisamos caminhar agora como pessoas libertas. Se você que está aqui, né? Eu estou aqui toda quinta-feira, eu consigo estar aqui. Você, a maioria aqui está aqui todos os dias. Você já não é mais uma pessoa ignorante diante das verdades eternas de Deus, né? Se você está aqui há um mês, já é o suficiente. Um dia já é o suficiente, porque aqui todos os dias nós falamos de vida eterna. Então você precisa caminhar como um liberto. Quando o Vinícius falava de decisão, né? Decisão é de-acisão, é corta.
cortar com o pecado. Você já não é mais escravo. Se você ainda continua em condição de escravo do pecado, é por vontade própria. É por escolha própria. Sua decisão foi ao contrário. Você não decidiu cortar com o pecado, você decidiu cortar com a graça. E aí a gente sofre a justiça divina também. A justiça que determina a eternidade das nossas almas. Então nós precisamos agir de forma coerente. Senão a gente vai ser um bando de tolos com informação. Tá cheio de gente ignorante, cheia de informação, cheia de conhecimento, mas que não põe em prática. Não adianta nada eu saber os 10 mandamentos, não adianta nada eu saber tudo acerca da vida de Jesus como uma boa leitora da Bíblia. Nós não podemos ser leitores da Bíblia. Nós temos que ser pessoas que fazem parte dessa história. Assim como os personagens descritos aqui são pessoas reais que viveram os seus dramas, as suas lutas e as suas vitórias, nós também estamos aqui nesse livro da vida. E nós precisamos agir como quem vive a palavra de Deus. A gente tem que deixar de ser só pessoas que vêm aqui ouvir a Létio e faz assim, eu vou ouvir, aquilo que me convém, eu aplico no meu dia. Aquilo que eu acho que já é um pouco difícil, exagero, né? Ter que amar todo mundo é exagero. Vamos amar só aqueles que me amam, tá tudo bem. Você está juntando o salário do teu pecado, que no final de tudo é a morte. E aqui não é só a morte, alguém me matou, eu morri de uma doença, não, nós estamos falando de uma morte eterna. Quem crê em Jesus sabe aquilo que o Rafael nos ensinou. Depois de Jesus, ninguém morre mais. Ele é a vida eterna. Então, quem escolhe, quem se decide a viver com Jesus, vai abolir para sempre a morte da sua vida. Ainda que morra, não é para a eternidade. Né? A gente entendeu que a morte, ela é a mãe que gera a vida eterna. Então, a gente aprende até a olhar a morte com outros olhos, já não é com um olhar de tristeza, de desespero, de fim de tudo. Mas se você vive como um escravo do pecado ainda, se você ainda escolhe, mesmo sabendo de todas as informações que você tem recebido aqui com o Vinícius todos os dias, você ainda escolhe ser escravo do pecado, você está escolhendo a morte. Você precisa vir para a vida. Nós precisamos escolher a vida, porque senão não faz sentido você estar aqui. Não faz sentido nós irmos à missa. Não faz sentido a gente só estar de corpo presente nas coisas, gente. Os nossos ouvidos físicos, eles precisam ser um canal para os nossos ouvidos espirituais. Eles não podem ser só membros que funcionam bem. Eles precisam ser membros que te levam a uma verdade eterna e que te faz tomar também uma decisão de eternidade na vida. Amém? Amém, aleluia. Tem 2 pontos aqui também da primeira leitura que eu esqueci de citar, que é muito relevante. Primeiro ponto é que ele escreve assim, Paulo escreve assim: falo de maneira bem humana. Bem humana. Eu tinha reparado, mas eu esqueci de falar. Cara, isso aqui é a chave. Ele tá falando para humanos. Ele tá falando para mim, para você, de uma forma bem humana. Ou seja, bem humana. O humano, eu e você, somos os únicos seres criados por Deus com inteligência, com sabedoria, discernimento, né, com os dons do Espírito, né, temor de Deus, conselho, enfim, nós somos os únicos seres pensantes. Somos os únicos seres criados por Deus que raciocina. Então, Paulo está falando de uma forma bem racional, sabe? Para a gente entender. A questão aqui é o entendimento, entendeu? É o entendimento. Aqui não é descobrir o seu pecado. É você descobrir o seu pecado. É você arrumar a sua cama. É você arrumar as coisas que estão debaixo da sua cama. Né? Aqui a gente está trazendo um ensinamento de forma racional para você entender. Só que o que me veio no coração aqui, Rose, é que isso muitas das vezes acontece. Não com todo mundo, mas acontece. Sabe onde? Na relação humana,
entre pai, mãe e filho. Porque o pai e a mãe orienta, dá um direcionamento, dá a ordem. Só que o filho não obedece. Por que o filho não obedece? Porque esse pecado, né, que é o pecado original, que já está na carne, como ele fala aqui, ó, devido à fraqueza da vossa carne. Paulo já está dizendo que ele sabe que a gente é fraco. A gente carne, a nossa carne é fraca. A nossa natureza humana é fraca. É tendenciosa à desobediência, né, ao pecado, à impureza, a todos os pecados. A nossa carne tem essa tendência. Só que a vontade de Deus deve ser maior que a minha carne. Por isso que é o trabalho racional. É o trabalho da mente. É a minha mente, a minha alma que une a quem? Ao Espírito. Se a gente não tiver uma conexão direta com o Espírito Santo, a gente não vai avançar. A gente vai continuar estagnado, continuando numa vida medíocre, porque a gente escolheu e não quer avançar, né? Então, a gente tem que entender que tudo passa pelo racional. Por isso que ele escreve, falo de maneira bem humana. Ele enfatiza ainda o bem, né? Bem humana. Olha só. Então, assim, pensa, raciocina, sabe? Traz para você esse conhecimento, essa reflexão. Talvez não é para você. Talvez você não esteja vivendo em pecado, graças a Deus. Mas você conhece muitas pessoas que estão vivendo. E a sua missão, porque você é cristão, todo cristão é missionário, todo cristão é missionário, a sua missão é ensinar, levar esse ensinamento, esse conhecimento para as pessoas que não conhecem, que não têm o conhecimento, não têm a sabedoria, não têm o entendimento. Então você, como cristão missionário, vai até essa pessoa e conversa, fale, testemunhe, pregue o evangelho, ame essa pessoa, entendeu? E o segundo ponto aqui é uma pergunta. É uma pergunta que eu sempre faço. Que fruto colheis outrora? Que benefício você colhe de uma decisão contrária a Deus? Qual é o benefício de você escolher por algo que desagrada a Deus, aos seus pais, ao seu chefe? Qual é o benefício? Né? Não tem benefício a rebeldia, o orgulho, a soberba. Não tem benefício. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Só tem malefícios. Né? Então, Paulo pergunta, tá? Que fruto que você tem? Que fruto que você colheu com o seu pecado, com a vida que você estava levando, com a desobediência, a impureza? São pecados graves que nos afasta totalmente da graça de Deus. Qual é o benefício? Qual é o fruto disso? Entende? Então, que essa pergunta de Paulo faça a gente refletir sobre a nossa vida. Se não é comigo, é com o outro. E a sua missão de cristão é ir até o outro. Amém? Amém. Só para finalizar, São Paulo ele já deixa bem claro que ele está falando de forma bem humana, né? Porque na minha Bíblia está assim, devido às vossas limitações naturais, falo de maneira bem humana. Mas em seguida ele já fala assim, mas agora vocês eram escravos do pecado e são agora escravos da justiça. Ou seja, a sua humanidade não é desculpa para você não ter uma vida de santidade. Ele já deixou bem claro aqui, né? Por experiência própria, porque ele também, se ele for olhar o que estava na vida dele passada, ele só se envergonha de tudo que ele fez até o dia em que ele se encontrou com o Senhor. Então, São Paulo, ele não fala de uma coisa que ele não viveu, que ele não experimentou. Por isso ele pode falar para nós com propriedade. Por isso que a gente se identifica muito com as cartas paulinas, porque a gente enxerga o velho Saulo e o novo Paulo. E essa é a proposta aqui.
Olha, falo para você por causa da sua limitação humana, eu entendo bem, mas isso não é desculpa para você se levantar como uma vida sobrenatural, como quem é regido e conduzido pelo Espírito, porque aí você vai produzir frutos de santidade agora. É isso. Aleluia. Então o salmo de hoje está no Salmo capítulo 1. O Salmo 1, quer dizer, Salmo 1, versículo de 1 a 6. Só que a resposta do Salmo hoje está no Salmo 39, versículo 5a. O 39. Feliz o homem que põe no Senhor a sua esperança, é isso? Isso. É feliz quem a Deus se confia aqui na liturgia. A resposta do Salmo. Ok. Bom, mas eu vou ler então o Salmo 1, né? A resposta aqui no meu é feliz o homem que põe no Senhor a sua esperança. Feliz quem não segue o conselho dos maus, não anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte nas reuniões dos zombadores, mas na lei do Senhor encontra sua alegria e nela medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho, que dá fruto no devido tempo. Suas folhas nunca murcham, e em tudo quanto faz sempre tem êxito. Os maus, porém, não são assim. São como a palha carregada pelo vento. Por isso, não poderão enfrentar o julgamento. E os pecadores não têm vez na reunião dos justos. Pois o Senhor protege a caminhada dos justos, mas o caminho dos maus leva à desgraça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo está respondendo a primeira leitura de forma prática, né? Uhum. É como se ele viesse falando assim, ó, falando de uma forma bem tranquila aqui para vocês entenderem a primeira leitura, é isso aqui. Feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor e segue os seus mandamentos. O que faz ao contrário disso é fim, é morte, né? Deus deixou bem claro aqui. A gente não pode falar que não foi avisado, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não sabia, ou ah, mas de fato não. É uma pessoa bem, bem torpe, né? Quem diz isso? Quem diz que Deus não se faz entender. Desculpa. Uma pessoa de visão turva, porque Deus, ele é sempre muito claro com os seus filhos. Ele sempre quer nos conduzir pelo caminho. Então, se você que não entendeu muito bem o que diz a primeira leitura, o Senhor vem aqui e se faz entender. Feliz o homem que não segue o conselho dos maus. Então, nós precisamos prestar atenção até com quem nós caminhamos, quem nós estamos ouvindo, quem são as pessoas que nós seguimos, que falam, que ditam para nós verdades que não caem em paz no nosso coração. Tudo isso é fruto de uma decisão. Deus, ele nos fez livres, livres. Ele até nos fez livres para a gente ser escravo. Você escolhe. Se você quer ser escravo do pecado, quer ser escravo de tudo que é mal, ó, para você, joia, eu não vou fazer nada, eu estou aqui à sua espera. Estou à espera da sua decisão. Mas aquele que escolhe caminhar com Deus, que escolhe confiar sua vida a Deus, que escolhe confiar os seus dias, né? Que ele fala que medita dia e noite na alegria do Senhor. Não tem, são inúmeros os benefícios. Nós poderíamos ficar aqui o resto desse dia só falando dos benefícios da escolha que nós fizemos por Deus. Então nós precisamos colocar isso de forma muito tranquila no nosso coração. A liberdade que Deus nos dá para nós sermos salvos e nos pede uma coisa: se você escolheu ser salvo, viva como um salvo, dê testemunho como uma pessoa que foi salva por Cristo. Aleluia. É isso, já disse tudo. Meus familiares estão fazendo isso comigo, como se afastar deles. Anne,
de forma natural, entendeu? É de natural. Você faz escolha, você não tem que ir em todos os lugares. Mas também você não deve ignorar, entendeu? Uma forma natural, uma forma educada, né? O Jesus nos ensina a amar, a acolher. Jesus não fala pra gente ser o melhor amigo, estar junto o tempo todo, mas ele nos ensina a amar, a respeitar, a ser educado, entendeu? Eles estão me convencendo a não dar chance pro meu esposo. Então, não é eles, é você, Deus e seu esposo. O matrimônio, você assumiu um compromisso com Deus e com o seu esposo. Não é eles, é uma só carne. Não tem mais eles, é você, seu esposo e Deus. Não tem eles. É o que eu sempre falo. Nós não temos que ouvir as vozes alheias, as vozes externas. Tem que ouvir a voz interior. Deus fala dentro do seu coração. Você tem que fazer o que Deus está mandando você fazer. Você tem que tomar uma decisão diante daquilo que você está falando com Deus. O que for melhor para você. Não é os outros que têm que dar palpite sobre a tua vida. É esse que é o problema. O problema é quando a gente permite. Você está permitindo que as pessoas falem, que as pessoas opinem, e você está ouvindo. Então o problema não está nas pessoas, está em você de ouvir as pessoas. Mas eu, voltando com meu esposo, não posso frequentar a casa dos meus familiares. Minha santa, isso aí é um problema dos seus familiares, né? Porque quem assumiu o matrimônio foi você, não foi seus familiares. Quem gerou o seu filho não foi seus familiares, foi você. Foi seu ventre na sua relação com seu esposo, tá? Então, o seu matrimônio é mais importante que seus familiares, tá? Se eles são contra, é um problema deles. Porque quem foi que assumiu um compromisso, uma responsabilidade diante do altar, diante do sacrifício do Senhor, foi você. Independente se você estava consciente ou inconsciente, foi você, tá? Agora, se você não quer, se você quer assumir as consequências, sabendo de tudo, vai. Agora, se você não quer, não vai. É uma decisão sua, somente sua. Ninguém pode interferir na sua decisão. Ninguém, gente. Entendam de uma vez por todas. Eu tenho visto muitas pessoas que não têm decisão. O problema é sempre o problema. Ou o problema é da igreja, ou o problema é das pessoas, mas o problema nunca é meu, sabe? Porque a gente não tem coragem de tomar uma decisão. O medo, a palavra medo, tem paralisado o ser humano de uma forma absurda. Eu tenho visto o quanto de seres humanos paralisados por causa de medo. Medo, gente, é totalmente contrário à confiança em Deus. Como que eu falo para Jesus, na hora da misericórdia, que eu confio nele, se na hora da prova eu tenho medo? É meio incoerente. A palavra medo e confiança não são totalmente, são opostas, né? São dimensões distintas, sabe? Não encaixa, não tem relacionamento medo com confiança. É Olha, errado amar alguém do mesmo sexo. Amar não, o problema é a prática. A prática é abominável. A prática, a relação, a prática, são duas coisas que são abomináveis na Sagrada Escritura que Deus fala. A prática, não estamos falando do amor, tá? A prática da relação entre homem com homem, mulher com mulher e adultério. São duas coisas que são abomináveis na Sagrada Escritura, tá? A gente não está falando de religião, não está falando de nada. A gente está falando que Deus fala. É contrário ao plano verdadeiro, à essência. As pessoas, as nossas mentes querem adulterar, quer mudar, modificar aquilo que já existe há mais de 2000 anos. E aí
As pessoas querem, as pessoas querem, porque querem que sejam assim. Meu santo, pensa bem, usa a inteligência, usa o raciocínio, entendeu? Como, por que que, pensa bem se é você mesmo ou você mesma que quer modificar o que é sagrado. Não é você. A luta não é contra homens de carne e sangue. É contra os espíritos malignos que ronda a nossa fraqueza, como Paulo disse, a nossa fraqueza. E coloca grandes sem noções na nossa cabeça. Não tem sentido. Falta sentido, falta entendimento, falta clareza, gente. É sagrado. A família é sagrada. Por quê? A família sagrada é tão atacada, hein? Que mistério. O que eu só queria dizer para Anne é que você contraiu um matrimônio, e certamente, se você é casada na igreja, você precisa buscar a ajuda da igreja. Um diretor espiritual, para que você possa contar a ele com detalhes o que aconteceu, o que se passou, o que se passa na realidade do seu matrimônio. Para que ele, junto ao seu discernimento, que Deus possa te ajudar a interpretar tudo isso e também ter força para a decisão que você quer tomar, entende? Para que você quer lutar pelo teu casamento, você acredita no teu casamento. Essa é a primeira coisa. Se existe amor, existe solução, porque onde o amor toca, tudo está salvo. O que você precisa é se decidir mesmo pelo amor. E se você acha que é complicado sozinha, você não tem o apoio dos teus familiares, isso acontece com muitas pessoas, você não é a primeira. Busque a ajuda no lugar certo. Busque ajuda com pessoas certas. Então, eu te aconselharia a buscar a ajuda de um sacerdote, que ele se tornasse seu diretor espiritual, que ele acompanhasse a história da sua vida e a história do seu matrimônio, porque com certeza, sob a luz divina do Espírito Santo, vocês dois vão conseguir dar passos. Talvez a primeira pessoa que precisa ser curada no seu casamento é você, talvez nem seja o seu esposo. Às vezes a gente precisa curar nossa identidade. Muitos de nós entramos num relacionamento pela metade. Nós não entramos inteiros. E isso é muito natural, porque nós estamos vendo uma sociedade que desvirtua as realidades, que desvirtua as verdades. E muitos de nós entramos num relacionamento pela metade. Entramos com feridas, e aí junta a minha ferida com a ferida do meu esposo e vira uma bagunça. É o que nós mais precisamos hoje, é orientar antes que se contraia o matrimônio. Mas muitos de nós, e eu fui um fruto desse, que contraí matrimônio toda cheia de pereba. E eu tive que passar o processo para ser curado, e meu marido também. Então, só com Deus e só em Deus você vai vencer tudo isso que você precisa. A partir de você e depois para alcançar seu esposo, que hoje é um com você. É só para dar aquela pincelada aí. Top, olha essa frase que você falou, né? Onde o amor toca, tudo está salvo. Isso é um código pesado, anota aí. Prod também, anota aí pra gente mandar nos grupos do WhatsApp, que essa frase é de Santa Rose Kurt. Não, é de um Sempre ela manda. filósofo. Eu não sei qual filósofo, é de um filósofo. Top. É, até pegando o gancho aqui só para sobre a direção espiritual que a Rose trouxe, é importante todo cristão, todo cristão, ter um diretor espiritual, se possível, um terapeuta, né, uma pessoa que te acompanhe, né, na sua saúde mental, e é importante também ter uma pessoa que te forme, né, um formador. Né? Hoje em dia, na internet, tem tanta orientação. Né? Tem o Frei Gilson que todo dia posta um vídeo, tem o professor Felipe Aquino, professor Paulo Ricardo. Todos esses padres, né, são diretores espirituais. Né? Então, eles são referência para nos ajudar de forma espiritual. E agora, um terapeuta, se for o caso, né? Se realmente você estiver precisando de um direcionamento humano, né? Mental,
e o diretor espiritual presencial, tanto para confissão, quanto para uma conversa ali, né, presencial, um calor humano, que isso é importante. Se você tem pessoas, referências, vozes que te direcione, que te guie, te eleve, que te façam crescer, acabou, entendeu? Você não vai sofrer. Quer dizer, o sofrimento é inevitável, né? Só que você já vai saber como passar pelo sofrimento, como vencer, como você vai aprender a conviver com o sofrimento. Entendeu? Porque o sofrimento é inevitável, gente. Não tem sofrimento maior, maior do que Jesus passou por amor a mim e a você. Não existe, tá? Então, assim, é incomparável o que ele passou, sofreu e viveu por causa de mim e de você. Então, isso tudo que a gente falou, né, da direção, do terapeuta, né, de um orientador espiritual, um formador para te formar, né, na igreja, te formar na espiritualidade, se você tem isso, você vai aprender, você vai saber lidar com as situações sozinhas, né, porque você está sendo formado e direcionado. Só que eu percebo que as pessoas, elas sabem que precisa, mas não priorizam. Não coloca isso como prioridade, sabe? Tem muitas pessoas que estão precisando de terapia, de ajuda, só que não pede ajuda. Ou, na verdade, até pede, mas não quer investir, né? Não quer investir na profissão, né? Tem que entender que um terapeuta é um profissional, né? Precisa fazer um investimento. A gente gasta tanto dinheiro com besteira, com comida desnecessária, com comida que às vezes tira o nosso peso ideal, o nosso peso normal, a gente fica gastando de uma forma compulsiva, né? Dinheiro com roupa ou com comida e não gasta dinheiro com a saúde mental, né? Então, é questão de prioridade. Se você realmente quer priorizar o seu crescimento, você tem que investir. Você tem que mudar a sua mentalidade e investir nas coisas certas. Amém? Amém. Só é importante ressaltar que Jesus disse: no mundo sempre tereis aflições. Ele não disse por um instante, por um dia, por um ano. Não, ele disse sempre. Mas ele diz: coragem, porque eu venci o mundo. A verdade é que o sofrimento ele é uma grande chave de acesso a uma vida evoluída. Quando a gente aprende a usar o sofrimento como ferramenta, como um instrumento que nos fortalece, que nos indica novos. É como se nós pudéssemos transpor desafios, transpor obstáculos. É para isso que o sofrimento está. Se a gente parar de olhar para o sofrimento como fim último, ai, eu estou aqui, eu estou sofrendo, eu sou a última bolacha do pacote, porque eu sou a mais quebrada, a mais amassada, aguentei o peso de todas, ai, ninguém sofre mais do que eu, você vai morrer pelo sofrimento. Mas quando você dá sentido ao sofrimento e entende de que você pode tirar algo muito maior e proveitoso dos sofrimentos que a vida te dá, ou muitas vezes da consequência daquilo que nós fazemos, porque às vezes o sofrimento nada mais é do que a consequência dos nossos atos, na maioria das vezes. Elas são consequências dos nossos atos. A gente aprende a ser forte. É quando sou fraco é que sou forte. É isso que São Paulo nos ensina. Quando eu estou ali no pior dos piores, é que eu recebo a força que vem do alto. Esse é o aperfeiçoamento do sofrimento. Então a gente vai mudar a perspectiva, mudando a perspectiva, a vida evolui. Perfeito. O evangelho de hoje é o evangelho da minha vida. Lucas 12, 49 a 53. Lucas 12, 49 a 53. Tenho vivido isso, muita bebida, muita compulsão alimentar. Chego a comer tanto ao ponto de passar mal, me sentir muito triste. Minha vida tá bem sem retidão. Tá vendo? Luana, se você quiser, você pode me chamar no particular aí pra gente conversar, tá bom? A gente pode conversar, posso te ajudar, né? Se você quiser, é claro. Estou aqui à disposição para te ajudar aí a te trazer de volta, né, pro prumo, tá? Não é um bicho de sete cabeças, tá? Não é algo inédito,
né? É o que a gente sempre fala, o inimigo, ele não é criativo, tá? Ele é sempre o mesmo, ele sabe como bagunçar a nossa vida. Paulo fala sobre uma outra frase, que é, ele conhece qual é o espinho na nossa carne. Ou seja, ele conhece o nosso ponto fraco, tá? O inimigo, ele conhece o nosso ponto fraco. Então, ele vai atingir o nosso ponto fraco. Então, se a gente não cuidar desse ponto fraco, a gente vai cair na armadilha e na cilada dele. Lucas 12, 49 a 53. Diz assim, ó. Fogo eu vim trazer, eu vim lançar sobre a terra. E como que eu desejaria que já estivesse aceso? Tenho um batismo no qual devo ser batizado. E como me angustio até que se complete. Pensais que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Com efeito, daqui em diante, numa casa de 5, 3 ficarão divididos contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Palavra da salvação. Glória a Glória vós, a vós, Senhor. Senhor. Nossa, gente, mas esse evangelho é pesado. Nossa, Jesus quer dividir minha família, né? Se a gente não tem entendimento, se a gente não tem inteligência, a gente acredita nisso, gente. O ser humano não pensa, não raciocina no que a palavra está falando, né? E olha só, primeira frase que Jesus começa falando: eu vim trazer fogo. E como que eu gostaria, eu vim trazer fogo. E como eu desejaria que esse fogo já estivesse aceso. Por que que o fogo não está aceso? Porque falta decisão. O fogo só se acende quando eu decido acender. E como que mantém o fogo aceso? Colocando lenha. Como que eu coloco lenha para o fogo manter aceso? Orando, obedecendo, acreditando na palavra, entendeu? É, é botando lenha, é intimidade, é relacionamento, né? É escuta, é obediência de Deus. Se você não coloca lenha, você vai para um. Tá aqui, acende o fogo. Vai no retiro, acende o fogo. Vai no acampamento, acende o fogo. Se você não continuar colocando lenha, né, orando, continuando lendo a palavra, buscando a Eucaristia, rezando o rosário, o fogo vai apagar. E Jesus está dizendo que o fogo está apagado. Por quê? Porque existe inconstância no meio de nós. A palavra inconstância é o que faz o fogo apagar. Que a gente começa uma coisa e para. Primeiro obstáculo, primeira dificuldade, a gente para. A gente não aprendeu a enfrentar os obstáculos. A gente foi mimado, foi formado de forma errada, né? A gente não foi ensinado a lutar, né? A batalhar, a ir para cima, sabe? A conquistar. Não fomos ensinados. Então, a gente é uma geração fraca, como o Paulo fala. É uma fraca porque a gente quer ser fraco. Só que nós não somos fracos pelo Espírito, né? Pela vontade de Deus, é, pelo sonho e plano de Deus. Existe um Espírito, o Espírito Santo, que foi infundido em nós. Então, Paulo fala, é na fraqueza que ele mostra a fortaleza, porque é na nossa fraqueza que a gente enxerga Deus. Beleza? Só que a gente enxerga Deus, busca Deus, Deus muda a nossa fraqueza e a gente sai da igreja. Aí o fogo apaga. O povo só quer o bônus, né? Não quer o ônus. Não está interessado de sofrer. Sofrimento, não, não quero sofrer. Não quero ter dificuldade. Não quero passar perrengue. Meu santo, faz parte da vida.
gente tem que aprender a lidar com isso. A gente precisa aprender a viver com isso. Só que viver com como? Em Deus, gente. Viver com Deus, confiando em Deus. É o único caminho, não tem outro caminho. Sem Deus, sem a palavra, sem a Eucaristia, sem um rosário, sem uma vida fraterna. Não vamos dar conta. As coisas são mais simples que a gente imagina. Só que a gente fica dificultando a coisa que não tem dificuldade. E aí, quando ele fala a palavra divisão aqui, por que que é divisão? É divisão por causa do nome dele. É divisão por causa do nome dele, porque nem todos da sua casa aceitaram Jesus. Nem todos acreditam em Jesus. Nem todos querem viver como Jesus está dizendo. Por isso que acontece a divisão. Porque você quer viver. Só que seu pai, sua mãe não quer. Alguém da sua família não quer. Só que, como eu disse lá em cima, escrevi aqui. Nós não temos direito nenhum de obrigar ninguém a nada, de entrar na vontade e na liberdade de ninguém. Cada um é responsável pelas suas escolhas e decisões. A salvação da nossa alma depende de mim. A sua salvação depende de você. Não depende de Vinícius e Rose, que está aqui. Não, aqui nós estamos ensinando, né? Estamos partilhando, estamos ajudando, mas eu não tenho poder, nem a Rose tem poder de te salvar. Só uma pessoa tem poder, né? Que é o Espírito Santo, é Deus, Jesus, né? Não tem outro caminho. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Nem nós fomos frutos de alguém que nos obrigou, né, Vini? As pessoas, pelo menos eu nasci num lar cristão, a minha mãe a vida inteira rezou por mim, pelos meus irmãos. Mas eu só entendi quando eu experimentei e a minha vida só mudou quando eu me decidi. Ninguém pode mudar ninguém, só Deus. Eu acho muito interessante quando você fala do fogo, da lenha, porque depois que eu mudei aqui para Portugal, o frio aqui é punk, né? Então a gente depende de lareira mesmo, né? A gente tem que acender a lareira no inverno, senão a gente morre congelado. Enquanto você ia falando, eu falei assim, pois é, para manter o fogo aceso precisa da lenha. Só que a lenha ela não vem pronta. A gente precisa ou pagar um preço muito caro para um caminhão de lenha entregar a lenha aqui em casa, que é muito caro, ou a gente tem que ir para o meio do mato e cortar nós mesmos a lenha. Essa é a parte que as pessoas não querem. Essa é a parte da decisão, essa é a parte. Eu preciso da lenha, senão o fogo apaga. Mas para ter a lenha é uma trabalheira, é uma trabalheira. Ou você paga caro por ela, ou você vai e produz ela. O que eu quero dizer com tudo isso? Que ser lenha até que é fácil. O difícil é você adquirir a lenha. E o que é os passos para essa aquisição? É uma vida espiritual regrada. É uma luta diária. É a oração do Santo Terço, é a leitura bíblica, é frequentar os sacramentos, ir às missas dominicais e, se possível, às missas diárias. Fala para mim se não é difícil isso. É difícil. E essa é aí que você vai buscar a lenha. É quando você dobra o teu joelho diante do Santíssimo e fala, eu não posso mais. Jesus fala que está aqui sua lenha. Você vai na Santa Missa, Senhor, eu não suporto mais. Ok, minha filha, está aqui sua lenha. Esse é o passo que você tem que dar para você ter a lenha para manter o seu fogo aceso. Porque quando a lenha está aqui perto da lareira, para mim é fácil. Eu só abro ali o vidro e taco a lenha lá dentro. E o fogo mantém-se aceso. Então nós precisamos colocar uma regra na nossa vida. A Colo de Deus tem a sua regra de vida. Mas isso não quer dizer que você precisa entrar numa comunidade para ter uma regra de vida. Não precisa. Você precisa, assim como você levanta e programa o seu dia para o teu trabalho, você tem as suas obrigações, assim é com a tua vida espiritual. Você tem que estar com o estoque de lenha sempre cheio. Porque o fogo consome no instante a lenha. Se você não tiver um bom estoque,
Você fica sem lenha, o fogo apaga, o desânimo vem, e aí a vida de pecado, que é bem mais fácil, mais doce, ela entra e você nem percebe. Ser de Deus exige, requer um compromisso diário e assíduo. Aí o pessoal fala, então é muito chato ser de Deus, cara, vamos largar a mão disso aí, mais fácil ser do mundo. Pô, mas a gente acabou de falar que o salário do pecado é a morte. A gente acabou de falar que não há benefício nenhum em uma vida fácil. Nós precisamos dessa luta diária. Por quê? Porque Deus nos quer fortes, Deus nos quer dependentes dele. Porque é só quando nós somos dependentes dele é que os sinais e os prodígios acontecem. Se você tivesse a certeza de que era capaz de transformar água em vinho, você seria uma pessoa totalmente chata. É a dependência de Deus que transforma a nossa vida. É a dependência de Deus que nos mostra o quanto Ele nos ama e o quanto é importante nós amarmos também. Nós precisamos viver a nossa vida com essa verdade. A palavra decisão hoje eu acho que é a verdade desse Café com Jesus. Parte da nossa decisão. Nem Deus nos obriga, ninguém obriga ninguém, nem Deus nos obriga. Mas a melhor escolha que você pode fazer hoje é fazer a vontade de Deus na sua vida. Você vai ser acompanhado de sinais, milagres e prodígios. É isso que Jesus fala. Todo aquele que crê e for batizado vai ser acompanhado. O Espírito Santo vai mover a sua vida. Ao ponto de que depois, conforme você caminha nessa verdade, a forma de você produzir a lenha começa a ficar mais leve também. Ela não deixa de ser contínua. Você continua diariamente produzindo lenha. Mas deixa de ser um peso. Passa a ser um prazer. Estar na presença de Deus é o maior prazer que nós temos. Passa de ser obrigação e ser uma santificação para a nossa vida. Nós precisamos dar passos. Nós precisamos nos decidir. Nós não estamos mais em tempo de brincadeiras. Nós vivemos numa geração hoje totalmente paganizada, totalmente afastada da graça de Deus. E se nós que estamos aqui não assumirmos a luz que Deus nos dá, como é que nós vamos iluminar essa geração pagã? Essa geração que vive, que não quer sofrimento, que não quer trabalho, que é uma vida inerte, é uma vida sem sal e sem luz. Nós precisamos assumir de fato a missão que Deus nos dá. Vocês são sal da terra, luz do mundo. Assumir isso. Nós precisamos manter o nosso estoque de lenha sempre cheio. Aleluia. Glória a Deus. É isso, minha gente. Maravilha. Nosso tempo já deu, precisamos partir. Já tenho compromissos logo nesse horário, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós nessa liturgia de hoje, né? Esse entendimento, essa clareza. E que hoje, quinta-feira de adoração, se você puder, vá até uma igreja, vá adorá-lo no sacrário, vá. Se não puder, vá, entra no teu quarto, entra, ore, fale com Deus, silencie seu coração e tome uma decisão junto com Deus. Com Deus. Não com as vozes externas, tá bom? Com Deus. Amém? É isso aí, gente. Estamos na ação entre amigos, tá? Estamos com o projeto da benfeitoria. Se você quer ser um benfeitor da obra Colo de Deus, o link está na bio aqui. Ação entre amigos, você pode procurar um de nós, membros da Colo de Deus. A Eli, a Rose, eu e todos os outros membros da Colo de Deus. Para você adquirir um número, serão 3 sorteios, 2 iPhone e um prêmio de R$ 5.000. Vai ser dia 20 de novembro o sorteio, tá bom? Tamo junto, Rose. Obrigado pela presença. Gente, amo estar aqui com você. Tamo junto. Até quinta que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau.